Tudo bem? Essa semana eu vou colocar para vocês lá no Google Class os vídeos relacionando a aula que aconteceu agora segunda-feira, no dia 13/7. E essa semana a professora veio falar pra gente de ligações químicas. E a primeira ligação química que ela comentou foi a ligação iônica, depois ela complementou a aula dela com ligação metálica, tá? Para quem assistiu, foi bem rápida, né, a explicação e os exercícios que ela passou. Então, nessa semana, o que eu vou fazer com vocês? Para a gente começar a falar um pouquinho de ligação iônica, para não ficar muito difícil para vocês entenderem, eu vou começar explicando distribuição eletrônica, que vocês vão ver que tem tudo a ver aí com a ligação iônica que ela complementou, tá? Então, vou colocar 3 vídeos, um falando de distribuição eletrônica, o outro falando de ligação iônica e o outro falando de ligação metálica, tudo bem? Por que eu vou começar falando de distribuição eletrônica? Eu acredito que vocês já devam ter visto ou ouvido falar no diagrama de Linus-Pauling, que é esse diagrama aqui, ó, tá? Lembram que a gente tinha que distribuir os elétrons de um átomo no seu estado fundamental? Então, sempre o exercício dá um elemento químico e esse elemento químico vem com a quantidade de número atômico dele, né? Quando ele está no seu estado fundamental, o número atômico é igual ao número de prótons, e aí a gente utiliza o diagrama de Linus-Pauling para fazer distribuição eletrônica, distribuição desses elétrons, né? Então é para isso que a gente utiliza. Acredito que vocês já tenham visto um pouquinho no 9º ano, mas viu mais profundo, né, preciso no 1º ano do ensino médio, tá? Então, olha só, distribuição eletrônica é mais conhecido aí como distribuição diagonal ou diagrama de Linus-Pauling, né? Por que surgiu esse diagrama? Lembra lá dos modelos atômicos da semana passada? Onde o último modelo, que era de Rutherford-Bohr, esses 2 cientistas veio dizer pra gente que todos os átomos, eles contêm um núcleo, né? Dentro desse núcleo a gente tem os prótons com carga positiva e os nêutrons com carga nula, e em volta desse núcleo a gente tem a eletrosfera, né? Que a gente também pode falar que são compostas por níveis de energia. Então, todos os átomos da tabela periódica têm essa eletrosfera, e na eletrosfera quem que fica? Ficam os elétrons com carga negativa, né? Ele ocupa aí a maior parte, né, o maior espaço de um átomo, enquanto que o núcleo é bem pequenininho, né? Essa eletrosfera dos átomos, ela é constituída por camadas eletrônicas. Então, lembra que eu falei para vocês que a primeira camada mais próxima do núcleo era a camada K, depois vinha a camada L, que era a segunda camada, depois a camada M, que era a terceira camada. Então, em cima do modelo atômico de Rutherford-Bohr, Linus-Pauling produziu aí o diagrama né, de distribuição eletrônica, exatamente com 7 camadas, camada K, L, M, N, O, P e Q, né? Então a gente vai ter as camadas eletrônicas, onde elas são também conhecidas como nível energético, ou seja, a minha camada K é o meu primeiro nível energético, camada L, segundo nível energético, camada M, terceiro nível energético, e assim vai. E cada camada eletrônica dessa tem um número máximo de elétrons que eles pode ter, né? Então, por exemplo, na camada K, o máximo de elétrons que cabe na camada K é quantos? 2 elétrons. Enquanto que na camada L, é o segundo nível, né? O máximo de elétrons que eu consigo colocar na camada L é 8. Na camada M, 18. Na camada N, 32 e assim vai, certo? O diagrama aí, que a gente também conhece como diagrama de distribuição eletrônica, ou diagrama das diagonais, ele consiste no modelo que vai auxiliar a gente na configuração desses elétrons de determinado tipo de átomos, né? Ou também de íons, a gente consegue fazer essa distribuição eletrônica, né?
Esse método aí é utilizado até hoje na química e determina aí algumas características e algumas propriedades desse átomo, né? Ou seja, quantas camadas o meu átomo vai ter, quantas camadas vai ser preenchida por uma determinada quantidade de elétrons que determinado átomo tem, certo? Então, essa é uma das suas principais funções. A gente sabe, eu não sei se vocês lembram, que a tabela periódica, ela organiza os elementos químicos a partir do seu número atômico, né? Então, ela está em ordem crescente de número atômico. Eu começo lá com o hidrogênio, né? Olha só, eu tenho o hidrogênio com o menor número atômico 1, depois eu venho para o hélio, número atômico 2, depois eu venho para o lítio, número atômico 3, berílio, número atômico 4, e assim vai, né? Então, ela começa do menor número atômico, em ordem crescente, vai até o maior número atômico. Assim também é o diagrama de Linus-Pauling, só que a gente fala que ele está em ordem crescente de energia, né? Começa lá no S2 e termina lá no 7p6, em ordem crescente de energia, tá? Então, o diagrama das diagonais aí é um conjunto com a tabela periódica. Ele vai ajudar a gente a fornecer informações sobre os átomos que formam esses elementos aí, tá? Ele se baseia em quê? Em subníveis de energia do átomo para organizar aí a quantidade de elétron que esse átomo tem, certo? Então, olha só, a gente sabe que a eletrosfera dos átomos são composta por 7 camadas, né? Começando pela K e terminando pela Q, tá? São representadas aí por essas letras. Cada camada permite aí um número máximo de elétrons, então eu consigo colocar uma determinada quantidade de elétrons em cada camada, tá? O que seriam, então, esses subníveis que eu falei? Então, a camada K aqui, ó, ela só é composta pelo subnível S, certo? Enquanto que a camada L é composta pelo subnível S e pelo subnível P. Olha só, a camada M, subnível S, subnível P, subnível D. A camada N, subnível S, P, D e F, certo? Então, cada subnível desse, ele comporta uma quantidade de elétrons. Então, todos os subníveis S, o máximo de elétrons que ele comporta é 2. Todos os subníveis P, a quantidade de elétron que ele comporta é 6. Os subníveis D é 10 e os subníveis F é 14. Lembram disso? Então, é assim que é composto aí o diagrama de Linus-Pauling, tá? Assim, a partir desse diagrama aí, a gente consegue distribuir esses elétrons em ordem crescente de energia nos diferentes subníveis, certo? Então, como que a gente lê aí esse diagrama de Linus-Pauling? 1s2, aí eu vou lá na outra setinha, ó, 2s2. Depois desse daqui, eu subo lá em cima, 2p6, 3s2. Depois desse vem quem? Eu subo lá em cima, 3p6, 4s2, ó, 3d10, 4p6, 5s2, subo lá em cima, 4d10, 5p6, 6s2, subo lá em cima e desço a seta, vou descendo as setinhas, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2 e subo aqui, ó, 5f14, 6d10 e 7p6. Ou seja, daqui do 2s2 eu não posso vir direto por 3s2, eu tenho que subir a próxima seta. 2p6, são 2s2, 2p6, 3s2, tá? Aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos, né, de distribuição eletrônica de alguns átomos, né? Então, aí a gente tem, por exemplo, o lítio, tem o neônio, tem o sódio e tem o ferro. O lítio na tabela periódica, no seu estado fundamental, o número atômico dele, que a gente representa pela letrinha Z, é 3, então é tabelado. Então, se eu fosse distribuir em ordem crescente de energia, usando o diagrama de Linus-Pauling, como é que ficaria? Qual que é o primeiro? Um S2, certo? E os segundos? Terminei essa seta, eu vou lá para outra. 2s2. Só que se eu colocar 2s2, não vai dar 3, vai dar 4. E eu não quero 4, eu quero 3. Então, o que a gente faz?
Quem que lembra? A gente pode apagar o último expoente e colocar a quantidade que eu preciso. Então, se era 2, eu apago o número 2, coloco 1. Por quê? 2 mais 1, 3. Consegui distribuir para o átomo de lítio. Olha só para o neônio, o número atômico dele é 10. Então, quem que vai vir? 1s2, certo? 2s2 e o próximo 2p6 e o próximo 3s2. Só que se eu colocar 2, quanto que vai dar aqui, ó? 2, 4, 6, 12, daria 12. Eu não quero 12, eu quero 11. Então, eu apago o último expoente para diminuir, nunca para aumentar, tá? E aí, eu coloco a quantidade que eu preciso, né? Era 2, eu apaguei o 2, coloquei 1. Então, ficou, ó, 6, 7, 8, 9, 10, com mais 1, 11. Certo? Mesma coisa para o elemento de ferro, número atômico 26. Então, ó, 1s2, o próximo 2s2, o próximo 2p6, 3s2, o próximo 3p6, 4s2, o próximo 3d10. Vamos somar aqui, se eu tivesse colocado 10, ó, 2, 4, 6, 12, 18, 20, se eu tivesse colocado 10, daria 30, mas eu não quero 30, eu só quero 26. Então, o último expoente eu apago e para diminuir, coloco a quantidade que eu preciso. Se até aqui deu 20, para chegar no 26 eu preciso somente de 6, tá? Então, aí, ó, a gente tem a distribuição eletrônica dos elementos, né? Em ordem aí crescente de energia. Então, quando o professor pede para vocês distribuição eletrônica por níveis e subníveis, o que significa isso? Os números aqui, ó, 1 é o nível, tá vendo? Ó, nível energético. As letrinhas são subníveis. Então, quando eu peço a distribuição eletrônica por níveis e subníveis, é fazer isso daqui, ó. Tá? Agora, se eu pedir a distribuição eletrônica por ordem de camadas, aí a gente representa da seguinte forma. Lembra que eu falei que são 7 camadas ou 7 níveis eletrônicos, não é? Então, eu vou fazer aqui para o elemento de ferro. Qual que é a primeira camada? É o K. Vou pôr aqui embaixo, ó. E o K, a quantidade máxima de elétrons que eu consigo colocar nele é quantos? 2. O K só serve para o 1s2. A gente usou ele aqui? Usou, ó, 1s2. Quanto que vale o expoente dele? 2. Então, o meu K aqui vale 2. Qual que é o próximo nível, né? A próxima camada eletrônica, a camada L. Ela vai servir para quem, ó? Pro 2s2 e pro 2p6. E o máximo que eu consigo colocar na camada L são 8 elétrons. Por quê? Se eu somar os expoentes, 6 mais 2, 8. Vamos ver qual que eu usei? Eu usei os dois. O 2s2 e o 2p6. Então, quando a gente soma os expoentes, ó, 6 com mais 2, 8, certo? A terceira camada é a camada M. A camada M serve para todos os números 3 grandão. Se eu somar os expoentes, a quantidade máxima que eu consigo colocar nessa terceira camada é 18. Qual que eu usei aqui, ó? Eu usei esse 3s2, esse 3p6, pulei e usei esse 3d10. Então, o M serve para todos os números 3, por isso que é terceira camada. Se a gente somar os expoentes, quanto que vai dar? 6 com mais 6, 12. Com mais 2, 14. E a outra camada que eu vou usar é a quarta camada M, usado para todos os números 4. Somando os expoentes, a quantidade máxima de elétrons que eu consigo colocar nessa camada é 32. Só que aqui no exercício, qual que eu usei? Eu só usei essa, ó, camada 4, né? E o meu expoente aqui tá valendo 2. Então, se a gente somar, vou usar a próxima camada, professora, que é a camada aqui, O, que é para todos os números 5? Não, porque eu não usei aqui nem nível, nem subnível aí para os números 5, tá? Então, eu parei aqui, certo? Se a gente somar aqui as camadas eletrônicas, né, quanto que vai dar? Tem que dar exatamente o número atômico do ferro, né? Então, se a gente fizer assim, ó, 8 com mais 2, 10,
com mais 14, 24, com mais 2, 26. Então, deu aí a distribuição eletrônica em ordem de nível e subnível, né? Em ordem crescente de energia e em ordem aí de camadas eletrônicas. Lembrando que a última camada eletrônica aqui, ó, a gente chama camada de valência, tá? É na camada de valência que a gente vai utilizar para fazer as ligações químicas, por isso que ela é tão importante. Um outro detalhe, na camada de valência, aqui, ó, não pode passar de 8, tá? Para fazer a ligação química não vai ter nenhum com 8, porque você vai ter que completar ele até chegar no 8. Mas se passou aqui, ó, de 8, sua distribuição eletrônica vai estar errada, certo? Então, aí, só para lembrar vocês de distribuição eletrônica em ordem de nível, né? Em ordem de subníveis e em ordem de camada. Sempre aceitando aí, né, a ordem crescente de energia de Linus Pauling, tá? Então, eu vou pôr o próximo vídeo falando agora das ligações químicas. Até já!